Bendito seja o nome santo de Jesus. Agora nós vamos, meus amados irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. E eu convido, meus amados irmãos, a que juntos abramos as nossas Bíblias vamos ler meus irmãos amados, no livro do Apocalipse, o capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 até o verso 7. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Quero desejar para você um bem-vindo à nossa transmissão. E também os amados, que estão nos ajudando neste culto, nesta noite, presencialmente. Podemos ler? Diz assim, a partir do verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. O verso 7, para encerrar a leitura, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu quero compartilhar com meus irmãos, em primeiro lugar, da leitura que nós fizemos, que diz respeito à carta que foi escrita por João, por orientação do Senhor, para a primeira igreja no Apocalipse, a igreja de Éfeso, que teve por desordem, na sua jornada, esquecer o primeiro amor. Isso foi uma tragédia. Abandonar o primeiro amor foi decretar a falência espiritual. Estamos hoje terminando aquele ciclo de palavra que a gente vem falando já, acho que 4 quinta-feira com essa, falando sobre o crente e a tentação. Semana passada terminamos um ciclo e essa semana a gente fecha o último ciclo, e é como sair vencedor da tentação. Eu me lembro que uma outra quinta-feira, não precisamente falando, não falando precisamente desse tema, mas falávamos sobre José. E eu dizia para os irmãos que José era
tido como uma referência, como vencedor da tentação. E ele mostrou que é possível. Blackout aí, certinho. Eu preciso que os irmãos que estão na transmissão, para ver se está dando alguma coisa errada, tá? Vocês me avisar aqui. Tá bom? Tá correndo tudo bem? Então, irmãos, eu dizia que José era uma referência que nós temos para pessoas que venceram a tentação. É muito importante a gente lembrar dele, que mostra que realmente existe uma possibilidade de, na hora que da pessoa está encurralada pelo pecado, sair vencedor dessa batalha. Eu sei que não é fácil, mas a coisa se tornará mais difícil se o crente em Jesus Cristo, se ele levar uma vida carnal. Aí não tem para onde correr. Mas se procurar levar uma vida espiritual, vai ter recursos para debater, para combater o mal que vem, né, constantemente contra cada um de nós. Vimos aqui na carta que foi escrita por São João para a igreja de Éfeso, o Senhor, né, reivindicando que eles haviam esquecido, haviam deixado o primeiro amor. Deixou o primeiro amor e por essa razão foi cobrado por Deus. Veja que a carta ela vai indo tudo bem, no verso 2, no verso 3. Agora quando chega no verso 4, vem a reclamação. O Senhor dizendo, né, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o verso 5 é um incentivo, você vai lembrar onde você caiu, quer dizer, caiu, aonde caiu? Caiu nos pés do Senhor Jesus. Muita gente esqueceu que caiu nos pés do Senhor Jesus. Tem gente que acha que tem que se lembrar do pecado, onde caiu. Na verdade, a pessoa que cai, ela jamais vai esquecer isso aí. Então não tem o porquê estar se lembrando, já que isso dificilmente vai sair da lembrança. O pecado, mesmo que perdoado, ele é provável que ainda açoite a lembrança de alguém. Mas as lembranças que vêm não mais farão com que esta pessoa sofra. Existem pecados que, quando são lembrados, traz sofrimento na vida daquele que pecou. Outros estão libertos porque foram perdoados, sentiram o perdão na pele. E quando o pecador sente o perdão na sua própria pele, ele se alegra, porque ele vai entender que ele já não vive mais debaixo daquelas ordenanças pecaminosas. Saiu de debaixo do jugo do pecado. Quer dizer, agora o seu Senhor é outro, o Senhor da liberdade, né? Foi quem o libertou. E essa palavra precisa de ser bem entendida. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Você caiu aos pés do Senhor Jesus. Se arrependa. Você caiu aos pés do Senhor Jesus para servir a Ele. Depois de estar preso pelo pecado, agora você está livre. Ou você estava livre. Lembre-se disso. Agora, como é que isso acontece na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida do crente? É como eu dizia, como já venho falando, né, há 4 quartas-feiras, a falta de vigilância é que faz com que o crente ele caia em tentação. Ser tentado em si não é pecado. Pecado é ceder à tentação, é saber que tem que fugir dela, é saber que tem que sair fora dela, mas sem força, porque alguma coisa funcionou mal no seu passado, no seu cotidiano. Naquele momento em que carecia de força,
agora ele está totalmente desprovido da graça de Deus. Não orou, não consagrou, não jejuou, não leu palavra, não exercitou a fé, e diante do pecado não tem outra alternativa a não ser cair. Mas como sair vencedor na tentação? O capítulo 14, verso 38 do Evangelho de São Marcos, Evangelho de Jesus escrito por São Marcos, essa foi uma das primeiras leituras que nós fizemos em nossos cultos. Lá o Senhor Jesus, ele vai dizer, né? Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. A receita, ela é simples e é direta: vigiar e orar. Então é um par casado que não pode se separar. A vigilância e a oração tem que andar de mão dada, não pode se separar. Ninguém consegue sem que leve uma vida de oração com efeito. Ninguém conseguirá levar uma vida de oração esperando apenas com isso não sofrer o dano da queda, sem que se tenha primeiro vigiado. Eu vejo que a vigilância vem em primeiro lugar. A propósito, nós conhecemos muita gente que ora até sangrar as suas rótulas. Conhecemos pessoas que oram até escorrer o sangue no joelho. Mas em matéria de vigilância, é nota zero. Então o que o Senhor, ele requer do seu servo, é que em primeiro lugar, ele ponha-se com os olhos bem abertos. E acompanhando esses olhos bem abertos, uma vida de oração bem tranquila, bem cheia de requintes, porque assim a obra do Senhor será completa na nossa vida. Bom, a vigilância, ela fez efeito na vida de Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, que nós fizemos a leitura também por diversas vezes aqui, aquelas tentações que vieram sobre Jesus, o diabo que estava lhe perturbando. Você está lembrando daquela situação quando ele chega para Jesus e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então a vigilância de Jesus funcionou naquela hora, porque ele poderia aceitar o desafio do diabo. Sabe, eu vou te mostrar que eu sou realmente Filho de Deus. Eu vou fazer com que essas pedras realmente se transformem em pão, e você vai ver que eu sou o Filho de Deus, de verdade. Então, vigilância, observar por qual lado que virá o tentador com a sua tentação. Você não pode focar em apenas uma área da sua vida. É preciso que a gente entenda, é preciso que você que está em casa saiba que existem muitas áreas nas nossas vidas que precisam de ser vigiadas e a gente não vigia. Por exemplo, né? A gente acha que o pecado brabo, né? O pecado mesmo é somente adulterar. Pecado mesmo é somente prostituir. Pecado mesmo é somente roubar, matar. Existem muitas outras áreas que precisam ser vigiadas. Por exemplo, tem gente que não prostitui, que não adultera, mas anda cobiçando o que é dos outros, né? E tudo isso em silêncio. Que a cobiça é um pecado que mora no coração e nem no coração de ninguém. Às vezes o camarada, ele, não, eu não caio em adultério, mas o coração já está podre. Você está lembrando do que disse Jesus? Jesus ensinando, né?
visto que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Não foi isso? Jesus falando. Mas eu vos digo, aquele que por colocar os olhos numa mulher, desejando ela, no seu coração, já cometeu adultério. Então vigia os olhos. Jesus também disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem trevas, todo o corpo será tenebroso. Então os olhos têm que ter luz. Muita gente evita de cair em pecado cabeludo, o pecado que chama atenção por conta do escândalo, mas estão por aí metendo pau na vida dos outros, falando mal de Deus e do mundo, maledicentes, fofoqueiros, linguarudos. O que adianta? Com isso eu não quero que você desista de levar uma vida de oração como você leva, mas eu estou nessa hora, nesse momento, incentivando você a que, além da oração e da vigilância que você exerce sobre esses pontos da vida do ser humano, que é o cuidado que se tem que ter para não adulterar, para não prostituir, mas também tem que vigiar a língua, tem que vigiar o que fala. Algumas pessoas, a pretexto de dizerem que são francos, que são diretos, não, meu negócio é falar a verdade, eu não gosto de enganar ninguém, são tremendamente mal educados e usam a língua. Às vezes eles acham que estão fazendo bem, mas está acabando ferindo o irmão. Existem formas de se colocar a verdade. Então quando você não vigia na sua forma de falar, você também está causando um prejuízo. E não se esqueça o que está escrito em uma das epístolas de João, já chegando ali, já encostando no Apocalipse, fala do homicida, aquele que mata o irmão. Mas esse matar o irmão não é matar com faca, com revólver, de paulada, de pedrada, não, é matar com a língua, falando dele, desejando que o mal lhe aconteça. Isso já faz parte do nosso sermão, fala nisso de vez em quando. O camarada, ele não tem coragem, ele tem desejo, mas ele não tem coragem de pegar uma faca e enfiar no irmão, tem vontade de acabar com a vida do irmão, não vigia, ora tanto, mas não vigia o pensamento. O salmista Davi, no tocante a estas coisas, ele em um dos salmos, se eu não me engano, ele vai dizer que pediu a Deus que colocasse na sua boca um guarda. Para quê? Para que serve o guarda? Hein, Tiago? Um guarda serve para quê? Para vigiar, para guardar, para policiar. Não é para isso que serve o guarda? De noite aí nas nossas ruas, passa aquelas rondas motorizadas para cima e para baixo, estão guardando a rua, guardando a cidade, muito embora a gente diz, né, que se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela, mas esquece esse assunto, se liga apenas no que eu estou falando, porque Davi pediu, coloca um guarda na minha boca, Senhor, guarda para não falar besteira. E nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, entre aspas, e na verdade a gente não pode vir para a igreja, mas liberdade para bater perna para cima e para baixo muita gente tem. Homens e mulheres desocupados, que não têm o que fazer, andando longas distâncias para fazer o mal. Mas para a igreja, infelizmente, nós não temos como vir, que é lei. É lei. Então nesse período aonde nos falta a continuação de muitos sermão doutrinário, muita palavra para sustentar a nossa vida, temos visto boa parte do rebanho se desencaminhar, se embaraçar nesses pequenos detalhes da vida. Afinal de contas, né, ninguém vai tropeçar em uma montanha, se tropeça em coisa pequena, não é? Ninguém vai tropeçar numa parede, vai tropeçar no meio fio.
ou menos que isso, uma pedrinha que se coloca no nosso caminho e a gente, sem enxergar, ouviu e achou que dava, bateu com o pé ali e caiu. Coloca um guarda, Senhor, na nossa boca. Vigiar pensamento. Eu estava falando aqui a semana passada, se eu não me engano, no capítulo 4 de Filipenses, acho que foi isso mesmo. Em vez de entupir a nossa mente com essas séries da Netflix, da Amazon, esses vídeos do YouTube e essas outras coisas que vai na televisão por aí, nós temos que abastecer a nossa mente daquilo que é justo, que é honesto, daquilo que é de boa fama, daquilo que é agradável, daquilo que traz algum tipo de louvor. É nessas coisas que nós temos que pensar. A nossa mente tem que estar abastecida com essas coisas. É nisso que eu tenho que pensar. Que isso me rouba a bênção de Deus. Dedicar o meu precioso tempo apenas para essas coisas que não me edificam. Tem coisa que não edifica, mas também não destrói. Nem uma coisa e nem outra. Tudo bem, você vai ter discernimento. Agora, tem coisa que é altamente destrutivo para a vida espiritual. E o cara está lá agarrado naquilo, dando atenção para aquelas falas podres, certos filmes podres, certas séries podres, que só está tirando a bênção dele, não está nem percebendo. Fica entretido dando gargalhada, mas em compensação, o Espírito Santo vai se afastando. Isso que está causando, né? Essa falta de reunião, de culto. Eu já venho dizendo isso há bastante tempo. Eu volto a dizer, live não resolve nada, nem aqui nem na China, nem aqui nem em lugar nenhum. O bom é você estar convivendo com o crente ali, olhando para a cara dele, batendo no ombro dele, dizendo: vamos lá, eu vou orar com você, dobra o joelho aqui perto de mim, vamos que eu vou pagar o preço junto contigo, vamos fazer uma campanha de jejum e oração, vai ter consagração, vai ter uma campanha de oração. O bom é isso. Isso é um aproveitamento do diabo, né? Enquanto a gente está aqui, você vê eu vou tomar isso como exemplo aqui para a nossa igreja, ou outras, não para a nossa igreja não, vamos falar de coisa mais sólida, né? Mais que a gente consegue enxergar igrejas com quantidade maior de membros. E vai lá dar uma olhadinha na live que eles estão fazendo lá, é uma minoria de crente assistindo. Aqui não é diferente. Estava fazendo um cálculo outro dia com o presbítero Henrique, que é o nosso presbítero na congregação lá de São Lourenço. Você faz a soma de quantas pessoas têm celular, quantas pessoas têm acesso ao Wi-Fi. Agora veja um culto importante da igreja que a gente imagina que vai fazer efeito online. 20 pessoas conectadas, 15. Estou falando a nível do nosso rebanho, que é um rebanho pequeno. E quem tem mais crente que isso? Aí é que sente mesmo a diferença. Uma igreja de 4.000 membros com 150 pessoas conectadas. Isso é mortal. Isso dá a impressão de que nós estamos, ficando dispersos de verdade. Muita gente deixando de vigiar. O poder de Deus na vida do cristão deve permanecer. Mas por conta desses desajustes, o poder vai desaparecendo. Mas vamos lá. Em segundo lugar, o cristão ele consegue sair vencedor da tentação quando ele observa o que está escrito no Salmo 119 e o versículo 11. Como é que está escrito lá? Salmo 119
e o versículo 11. Que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No coração para não pecar contra o Senhor. Olhe para cá. Imagine. Como é que alguém vai conseguir enfrentar o pecado se a palavra não estiver escondida no coração? Mas a condição de esconder, ela é muito interessante. Porque tem coisa que... Olhe para cá. Você que está em casa também. Tem coisa que se você deixar à vista, coisa que você não quer que desapareça, se você deixar facilmente ali à vista, alguém vai tirar. É ou não é? É ou não é, Grace? Quando a gente tem um negócio nosso, que a gente não quer que ninguém pega, o que a gente faz? Esconde. Então esconder a palavra no coração é colocar esta palavra em um lugar do nosso coração que não venha a ser encontrado. Aí sim eu posso dizer, a palavra do Senhor está escondida no meu coração, porque no momento exato, estando ela escondida, sei onde ela está e farei uso dela para eu não tropeçar no pecado. Isso também é vigilância. Isso também é vigilância. Mas não é somente lá no livro, lá no Salmo não, tá? Foi dito no capítulo 3, vamos voltar para o Apocalipse. Foi dito no capítulo 3 do Apocalipse, e desta feita, no verso 10, que foi um verso pertence, né, à escrita da carta para a igreja de Filadélfia. Olha o que é que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Que foi dito para o pastor de Filadélfia: como você guardou a palavra, e guardou num lugar bem secreto, não guardou num lugar fácil não, viu, irmão? Não guardou num lugar fácil não. Nós temos uma vida cotidiana muito complicadinha. Olha para cá, é ou não é? Aborrecimentos, nervoso, a nossa rotina, ela é cheia de surpresa. Ninguém pense que vai amanhecer o dia e passará um dia 100% tranquilo, sem sofrer nenhum tipo de tentação. E é errado pensar nisso, pensar assim. A gente acorda e pedindo a Deus, né? A gente ora e pede a Deus para que nos ajude a enfrentar os desafios daquele dia. Vai vir muito problema durante o dia, mas pela graça de Deus nós seremos livres. Então, guardar a palavra num lugar no nosso coração que seja de difícil acesso, para quando vier os problemas da nossa rotina, os problemas do cotidiano, a gente não sair da bênção, não perder a bênção. Filhos que aborrecem, vizinhos que são desbocados e às vezes fazem coisas para provocar mesmo, para tirar o camarada, né, do sossego. Quanta maldade tem no coração dos homens, e essa maldade toda será usada para me tirar da bênção. Isso fará parte do conjunto de coisas que serão usadas como tentação para me tirar da bênção, para me tirar da fé. Então, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vou guardar da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam na terra. É uma promessa feita por Deus, mas essa promessa ela só pode se cumprir. Que promessa que é? Eu vou te guardar da hora da tentação, quer dizer, na hora da tentação eu vou te dar suporte. Quando você estiver sendo tentado, eu vou dar para você suporte.
Eu vou dar para você condições de escapar da tentação. Eu darei para você sustentação na hora da tentação. E você não vai cair, porque você guardou a palavra da minha paciência. Assim diz o Senhor para o pastor e para a igreja de Filadélfia. Mas se essa palavra estiver guardada em lugar de fácil acesso, eu vou esquecê-la. Rapidinho o diabo vai tirar ela da minha vida. Rapidinho, o maligno vem e manda que eu esqueça o que está escrito. Esquece o que está escrito. Com Jesus ele não teve a oportunidade de falar assim. Não teve a oportunidade de bagunçar com a vida de Jesus. Quando ele lançou o desafio, olha, transforma essas pedras em pães, te joga daqui do alto, que eu vou te dar toda a riqueza, se você prostrado me adorar. A palavra estava guardada com Jesus. Por isso ele teve condições de falar, sabe? E de sair fora daquilo ali. Mas se eu trato a palavra de Deus com relaxamento, Rayane, como é que vai ser da minha vida, Janiele? Como é que vai ser da vida, se tão facilmente eu esquecer do que está escrito? Não foi o caso de Jesus. Jesus estava com a resposta na ponta da língua. Olha, observa. É fácil demais, às vezes, a gente soltar uma malcriação contra o pai, contra a mãe, contra o professor. Às vezes a resposta malcriada, a resposta que fere, está na ponta da língua. Quantos crentes, estou falando crentes, porque isso é um culto de ensinamento para quem é crente, muito embora eu acredite que alguém que não é crente também esteja me assistindo. Mas quantos crentes, quando vai conversar com você, eles vão armados? Eles não vão armados de faca, nem de revólver, nem de pistola, nem de pau, não. Armados com respostas na ponta da língua. Quando se vier falar comigo, vai escutar coisa que não quer. Pelo amor de Deus, tome a sua posição de crente. A Bíblia diz que a tua palavra tem que ser temperada. A Bíblia diz que a tua palavra branda desvia o furor. Estão aí os compradores de briga, os corajosos, eles têm coragem de arrumar problema, mas a Bíblia está mandando nesta noite você se desarmar de toda malícia. Se desarme dessas mal respostas. Seja simples como a pomba, seja manso como Jesus disse que fosse. Aleluia! E vai o diabo falar com Jesus: eu vou te dar tudo isso aqui se você prostrado me adorar. Opa, vem cá, deixa eu te falar, olha, está escrito o seguinte: somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Não precisou mais do que isso para desmontar a argumentação do diabo, que a palavra estava guardada em um lugar que somente quem ia usar é que sabia que ela estava lá. Mas se alguém tem essa palavra como nada, então nada essa palavra poderá fazer em favor da vida de alguém que esteja passando por problemas, principalmente essas tentações. Vamos lá. Terceiro lugar. Eu estou encerrando já. Terceiro lugar, 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Vamos ver o que está escrito lá. 2 Timóteo capítulo 2, versos 22. Mas tem uma palavra semelhante na primeira carta de Paulo para os Coríntios, capítulo 7, verso 18. Diz assim o capítulo 2, verso 22 de 2 Timóteo: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, a paz com os que com coração puro invocam o Senhor. A ordem é fugir, Grace. A ordem é fugir. Também faz parte do bloco de coisas que são tidas como parte integrante da vigilância. A fuga também, Rayane. Fugir.
Mas fugir é para quem é fraco, negativo. Fugir também é para quem é esperto. Hein? Eu não vejo nada de mal, eu não vejo nenhum erro, viu, Mirelle, em a pessoa fugir mesmo, bater perna, sair fora de situações embaraçosas. Mas fulano é muito covarde, ele fugiu não, meu filho, fugiu não, ele foi esperto. É frouxo nada, foi esperto, mais esperto de quem estava desafiando. E a ordem de Paulo aqui falou para Timóteo: fuja também dos desejos da mocidade. Quais são os desejos que estão permeando aí o seu coração? Quais são os desejos? Ai, pastor, se eu fosse abrir a boca para falar dos desejos que tenho no meu coração. Cala a boca, não fala nada, pelo amor de Deus. Fique de bico fechado. Ninguém precisa ficar sabendo o que está ardendo aí. É o seu espinho na carne. É aquele negócio que Paulo falou: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me fará escapar do corpo desta morte? Ô semente infeliz que vive dentro do ser humano, instigando o camarada a fazer coisa que ele não quer. Ele às vezes amanhece até o dia bem e diz: hoje eu terei coragem para enfrentar e dizer não. Mas o coração, né, está inflamado ali, está agitado, adiante do problema, ele não consegue fugir. As pernas começam a tremer, ele fica todo espantado diante daquela situação e se joga nos braços do pecado. Mas Paulo está dizendo diferente: crie força e fuja dos desejos, esses desejos que em nada se compara com os desejos de Deus para a sua vida. Tem o que Deus quer para a sua vida, viu? Você que está me assistindo, seja lá que hora for, porque tem muita gente que só vai assistir nossos vídeos amanhã, depois da manhã. Crie força e fuja. Escapa-te pela tua vida. Porque se você comprometer a sua eternidade por conta de 10 minutos de prazer, por conta de momentos de satisfação carnal, já era. A sua vida vai ficar atrasada. Como a gente conhece muita gente aí que está com a vida atrofiada, ele não avança, está patinando, cavando buraco na água, está deslizando no atoleiro, fazendo força para sair do estado em que se encontra e não sai, não prospera, só vive em decadência. Isso é um mal, mas é possível que você vença. Peça nessa noite que a graça de Deus venha sobre a sua vida e conceda para você o que você não merece. Você merecia outra coisa, mas diga para Jesus, fale para o Senhor nessa hora: Deus, olha, eu preciso de mudar minha vida. Eu estava atribulado até agora sem saber o que fazer, mas com essa palavra que eu ouvi, Senhor, eu agora quero abrir meu coração para permitir que o Teu Espírito Santo faça morada. Eu quero reagir, eu quero uma nova vida, eu quero uma vida de renovo, eu quero uma vida de prosperidade espiritual. E assim você terá. Você terá. 1 Coríntios capítulo 7, verso 18. Primeira carta de Paulo para os Coríntios, capítulo 7, verso 18. Vamos encontrar uma palavra semelhante para mostrar que não é sinal de frouxidão a questão da fuga. Verso 18, olha aqui, olha: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo,
Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Não vou entrar nessa questão de pecado contra o corpo, ou pecado contra o Senhor, mas eu estou dado aqui ao fato de ter que fugir. Fuja, meta o pé desse lugar que você está perto de você cair. Sai daí, sai desse lugar, é perigoso você estar aí. Foge para você não perder a sua salvação. Você está brincando com fogo. Está correndo o risco de se queimar. Fuja enquanto é tempo. Bloqueia ele no teu WhatsApp, apaga o número dele da agenda do teu celular, rejeita esse número, não atenda mais ligação. Fuja enquanto é tempo. Assim diz o Senhor para a sua vida. Eita na macana master. Fugir não é sinal de frouxidão. Fugir, nesse aspecto, é sinal de obediência. Se você não tem tanta força, fuja. Se você não tem tanto recurso, desapareça daí. Fuja. Fuja, saia fora. Para concluir, tenha a Bíblia na mente e no coração. Assim você será mais do que vencedor. Igreja de Jesus, a tentação é grande, principalmente sobre coisas da carne, da vaidade humana e do apego às coisas materiais. Cuidado! O diabo quer tirar a sua salvação. Vigia. Amém. Quinta-feira que vem, nós traremos um outro assunto para a gente discutir aqui.